tava vendo o vídeo dos prismas e eu adorei a tua edição, Sor. Quantas horas tu levou pra fazer? Eu tenho ontem Ficou também. bem detalhado. Ontem eu tava falando, eu levo assim, é porque eu gosto de fazer, né? Mas assim, nem sempre eu tenho todo o tempo para fazer. Uma edição de 20 minutos eu levo às vezes 3, 4 horas para fazer. Dá trabalho. E ficou legal porque ficou dourado ali, acompanhando os temas. Dá trabalho. Mas vamos corrigir os 5 e os 6, né, que eu tinha falado para vocês. Esses aí você tinha ficado para vocês tentarem fazer, né? Chegaram a tentar fazer esses aí? Eu não, Sor. Desculpa, por causa que eu deixei acumular tudo. Não tá fácil não aqui, a minha realidade, mas agora eu tô tentando corrigir a minha vida. Então tá, vamos lá. Então assim, ó, na 5 é um prisma de base hexagonal. Então por isso que eu pedi para vocês fazerem as planificações para vocês enxergarem melhor as figuras, né? O que é a base hexagonal? É a figura que tem 6 lados, né? Ó. Tem 6 lados aqui. Se eu dividir esse hexágono, né, em 6 partes iguais, eu vou ter 6 triângulos iguais. E esses triângulos, eles vão ser equiláteros. O que é o triângulo equilátero? Aquele que tem todos os lados iguais. Então, nesse caso aqui, tinha 10, 10 e 10. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu não preciso saber a fórmula do hexágono, da área do hexágono. Né? Eu sabendo a área, como calcular a área de um triângulo, depois é só multiplicar por 6, porque são 6 triângulos iguais, ou somar 6 vezes, né? Então eu vou calcular a área de um só aqui em verde. Ó. Então, a aresta, né, a aresta aqui vale 10, ó, o A vale 10. O raiz de 3 é sempre 1,73, dividido por 4. Então eu vou fazer ali o 10 elevado ao quadrado, 10 vezes 10. Raiz de 3 é 1,73, dividido por 4. Aqui eu já multipliquei, ó, 100 vezes 1,73, né? Quando tu multiplica por 100, é a mesma coisa que tu deslocar 2 casas para a direita aqui, ó. Então deu 173, e depois eu divido por 4. Então deu 43,25 centímetros quadrados. Mas isso não é a área do hexágono ainda, é a área de um dos triângulos, tá? Para calcular a área do hexágono, tem que multiplicar por 6, porque são 6 triângulos iguais. Então 6 vezes a área do triângulo. 6 vezes 43,25. Ou seja, a área da base aí, de uma das bases, né, porque tem a base superior e inferior, é 259,5 centímetros quadrados. Essa é a área da base, letra A. Bom, agora eu abri a figura, por isso, né, que vocês, se vocês, quem já fez o trabalho lá viu, né, aberto, eu vou ter 6 retângulos iguais, né, a largura do retângulo aqui vai ser aqueles 10 centímetros, e a altura do prisma, estava dizendo no enunciado que é de 20 centímetros. Tá? 20 centímetros. Então, o que acontece aqui? Eu vou ter um retângulo grande aqui. Ó. Ou eu calculo a área de um retângulo desses aqui, né? Fazendo a base 10 vezes a altura 20, e multiplico por 6. Ou eu somo todos os lados aqui e eu vou ter um retângulo grande, ó, de 60. Porque são 6, né? Cada um tinha 10. 10 vezes 6, 60. Então, a medida aqui, ó, da base desse retângulo grande é 60 e a altura dele é 20. Então, vou fazer aqui 60 vezes 20, base vezes altura. A área lateral é 1.200 centímetros quadrados. Essa é a área lateral desse hexágono, né, desse prisma de base hexagonal. Tá? E a área total, 2 vezes a área da base, né, porque tem a base superior e a base inferior, mais a área lateral. Então a gente tinha calculado lá na letra A área da base, 259,5, vezes 2 da fórmula, né? Que eu já falei para vocês, né? Não precisa ficar decorando fórmula aqui na geometria espacial, né? É só tu pensar que tu tem uma base superior e uma inferior, tu pensa que tem que multiplicar por 2, mais a área lateral. Tá? Então eu vou fazer aqui primeiro a multiplicação, ó. 2 vezes 259,5 mais 1.200,
519 mais 1.200. A área total é 1.719 centímetros quadrados. E o volume, a área da base, né? O volume é o que vai dentro, né? Imagina eu quero encher com alguma coisa ali esse prisma. E eu vou fazer a área da base, que é 259,5, vezes a altura do prisma, que é os 20. Então, 259,5 vezes 20. O volume deu 5.190 centímetros. Aqui, então, sempre volume sempre ao cubo, tá? Se fosse em metros, seria metros ao cubo. Se fosse decímetros, decímetros ao cubo. Sempre ao cubo aqui, né? Porque tu está multiplicando centímetros quadrados vezes centímetro, centímetro ao cubo. O pessoal do primeiro ano tinha falado que eu estava explicando muito rápido, né? Aí eu expliquei, né? Que nem eu expliquei para vocês agora, depois eu expliquei em slow motion também, né? Em câmera lenta, né? Ao vivo? Ao vivo. Eu fiz o isso. Slow motion. 259. Você é maluco, é? Aí não, aí depois eu fiz pra eles com a voz ligeirinha. 259,5 vezes 20, volume igual a 100 Então eu não se mereço isso. Ei, sir, tem até meme disso, né? Quando voltar a aula presencial não vai dar pra colocar velocidade 2. E nem deixar os alunos no mute, né? Quando sente mais lá, puf, desliga a voz, né? Então é assim. Não vai dar pra mutar os alunos, né? Olá pessoal, eu sou o professor Viegas. Inscreva-se no meu canal, curta e compartilhe. Esse aqui, ó, é um prisma de base triangular. Ele tá, normalmente a gente vê ele de em pé assim, ele tá deitado ali, né, tá? Porque é um calendário, né? Então aqui, mas as bases deles continuam sendo aqui triângulos, ó. Triângulos equiláteros, porque tem todos os lados iguais, ó, 6 por 6 por 6, tá? Então, a área da base aqui vai ser lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4, ó. O A aqui é 6, ó. O A é 6. 6 ao quadrado. Fala, Andressa. Então aqui, ó. O A é 6, 6 ao quadrado, 36, vezes o raiz de 3, que é 1,73, né, dividido por 4, ó. Quanto dá para dividir direto aqui, ó, a ideia é número inteiro, já divide, ó. 36 dividido por 4 vai dar 9. 9 vezes 1,73. Então, a área da base deu 15,57 centímetros quadrados. Essa é a área da base. Está perguntando aqui, ó, quantos centímetros quadrados de madeira, tá? Porque quer saber quantos centímetros quadrados de madeira eu preciso para construir esse calendário, né? Então, assim, ó, nos outros exercícios, pede ali para calcular a área da base, área lateral, área total, né, o volume. Aqui está pedindo para calcular quantos centímetros quadrados. Quando fala assim, unidade ao quadrado, é área, né? Então, eu quero saber qual é a área superficial total desse sólido aí. Então, vocês vejam que não está pedindo volume aí. Então, o volume eu não preciso calcular, eu vou calcular só o que eu preciso que está pedindo ali, que é a área superficial total, né? Só que para mim chegar na área superficial total, eu preciso da área da base e eu preciso da área lateral. Tá? Então, obrigatoriamente, eu já sei que eu tenho que calcular a área da base e a área lateral, mas o volume não. Então, vamos calcular agora a área lateral. Ó. Abrir a figura, né? Como é um triângulo, são 3 lados. Se fosse um quadrado, a base seriam 4 retângulos. Se for um hexágono, são 6. Tá? Então, a área lateral vai ser igual a base vezes a altura. Ó, aqui são 6 por 6 por 6. Tá? Então, aqui vai dar 18 e a altura é 12. Ó. 18 vezes 12. 216 centímetros quadrados. Essa é a área lateral. C, área total. 2 vezes a área da base mais a área lateral. A base, a gente calculou lá no anterior, deu 15,57, né? Então, 15,57 vezes 2, né? Porque tem a base superior e a base inferior, mais a área lateral. Ó. Então, primeiro resolvo a multiplicação aqui, 2 vezes 15,57, mais 216, ó, que deu 31,14 mais 216, a área total é 247,14 centímetros quadrados. Pronto, então essa, ó, isso que era a pergunta do exercício, qual é que é a área, quanto que eu preciso de madeira, né, em centímetros quadrados para construir esse calendário de madeira? 247,14 centímetros que eu preciso.
Tá? São necessários 247,14 centímetros quadrados de madeira para fazer este calendário. Ó, base do prisma de 8 centímetros de altura é um triângulo retângulo de catetos 13 e 4 centímetros. Determine. Aí eu botei uma dica ali. Ver o exemplo 2 e calcular a base usando a fórmula do triângulo retângulo. Tá? Então, em vez de calcular agora usando a fórmula do triângulo equilátero, eu tenho que calcular usando a fórmula do triângulo retângulo, né? Vocês vejam que aqui, ó, eu tenho os dois catetos, determinando o valor de x pelo teorema de Pitágoras. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, como é um triângulo retângulo, é determinar essa medida aqui. Por que eu tenho que determinar essa medida? Porque quando eu for abrir a figura, eu vou ter 3 retângulos com larguras diferentes. Um retângulo vai ter largura de 4, o outro retângulo vai ter largura 3 e o outro retângulo vai ter largura x. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é calcular essa medida x aqui, que no caso é a hipotenusa, né? Lembra que a hipotenusa sempre é a distância maior e é que está oposta ao ângulo de 90 graus. Tá? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, que é a soma dos lados elevado ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Então, eu vou ter aí 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 16 mais 9, que vai dar 25. Ó, quadrado desse lado, extrai a raiz quadrada do outro. Ó. 25, a raiz quadrada de 25 é 5 Que centímetros. questão bonita. E tu tá sendo irônica? Não, tá bonita mesmo, Ah, tá Sora. bem, É tá. aquela questão que a gente consegue fazer e é bem rapidinho. Então, mas essa é uma parte, né, o Andressa? Eu tô determinando o X aqui, né? Ó, agora a gente vai calcular a área da base. Só que a área da base não é um equilátero, né, que nos anteriores que a gente estava fazendo. Ali no exercício dizia que a base é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é base vezes altura dividido por 2. Lembra dessa que eu passei para vocês lá no início do ano? Base vezes altura dividido por 2. Qual vai ser a base e qual vai ser a altura desse triângulo? Não sei. Depende de como tu estiver enxergando ele. Se eu estiver enxergando ele assim, a base dele é 3 e a altura é 4. Agora, eu poderia virar ele assim, né? Se eu virasse ele, a base seria 4 e a altura 3, tá? Então, depende de como vocês enxergarem essa base aí, tá? Eu, no caso, como eu coloquei ela assim, eu estou enxergando que aqui a base é 3 e a altura é 4, tá? Mas se tu inverter, não vai mudar nada, porque é uma multiplicação, né? Se eu colocasse o 4 aqui e o 3 aqui, ia mudar alguma coisa? Não, né? Então, 3 vezes 4 dá 12. 12 dividido por 2, 6. A área da base é 6 centímetros quadrados. A área de uma das bases, né? E aí agora eu vou calcular a área lateral. Entenderam como é que eu calculei a área da base? Entenderam que mudou por causa do tipo de figura? Agora eu abri a figura, planifiquei, tá? Abri ela e o que muda em relação aos outros exercícios, ó? Que aqui as larguras dos retângulos não é a mesma. Nos outros, lá quando era o equilátero, o anterior que a gente fez, acho que era 6, né? Era 6 por 6 por 6, eram 3 retângulos iguais, né? Aqui não. Aqui um cateto era 3, ó, então a largura dele é 3, o outro cateto era 4, então a largura dele aqui vai ser 4, e a hipotenusa que a gente encontrou é 5, ó. Então a largura do retângulo maior vai ser 5. E a altura do prisma é 8, a altura é igual para os 3, né? A altura é 8, tá? Então eu vou somar aqui, ó. 3 mais 4 mais 5, né? Deu 12. Tá? Essa é a base desse retângulo grande aqui, ó. A base é 12. Tá? Por que eu fiz isso? Para mim poder calcular a lateral. A base é 12 e a altura é a altura do prisma. Base vezes altura. Ó, 12 vezes 8. A área lateral, então, é 96 centímetros quadrados. A área total, ó, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Ó. A base tinha dado 6, a área da base. 2 vezes 6, 12. 12 mais 96, 108 centímetros quadrados. Essa é a área da superfície total desse prisma de base triangular. E o volume
a área da base vezes a altura. Né? A área da base tá aqui, ó, deu 6. A altura do prisma é 8. 6 vezes 8, 48 centímetros cúbicos, né? Volume sempre ao cubo. Entendido ou preciso explicar em slow motion? Não. Entendido, senhor. Eu expliquei em slow motion, depois na edição eu botei o galo cego aqui. Ele sabe que é o galo cego, né? Então eu não se mereço isso. Então eu não se mereço isso. O 8 é a base, é um hexágono, que nem aquele primeiro que eu corrigi para você. Então eu vou ali. Já volto. Vou pegar uma água, né? Bom, então vamos ver ali. O 8. Então é que nem aquele exercício anterior, né? Que é um hexágono, só que ele tem arestas com 3 por 3 por 3. Ó. A primeira coisa que tem que calcular, então, é a área do triângulo equilátero. A altura não era por 7. Lado elevado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. 3 ao quadrado, tá? 9. 9 vezes 1,73 dividido por 4. Olha o que acontece aqui, ó. Aqui não dá para dividir, não vai dar inteiro, né? 9 dividido por 4. Então, aqui nesse caso, a gente multiplica o 9 por 1,73. Aqui dá 15,57. E depois divide por 4. Ó, deu 3,89 a área de um triângulozinho só, tá? E aí, para calcular a área do hexágono, eu vou multiplicar por 6. 6 vezes 3,89, ou seja, a área da base ali deu 23,34 centímetros quadrados. Essa é a área da base, de uma das bases, né? Ou a superior ou a inferior. Tá? Aquele dedo ali apontando, não é o dedo do meio, tá? É assim, né? Tem que não confundir, né? E aí agora a área lateral. A área lateral, eu abri a figura, tá? Então tem 6 lados iguais, ó. 6 lados iguais, 6 lados com 3. 3 mais 3 mais 3 mais 3, que dá 18 centímetros de base. E a altura, 7. Aqui fazer aqui a área lateral, base vezes altura. Tá? 18 vezes 7, 126 centímetros quadrados. Essa é a área lateral. Pelo menos eu acertei a área lateral. A área total, então, 2 vezes a área da base, né? Imagina que eu quero construir, né? De papelão, isso aí, ou de cartolina. Quanto que eu preciso em centímetros quadrados, né? 2 vezes a área da base, base superior mais base inferior, vezes a área lateral. A área da base tinha dado 23,34, foi isso? Deixa eu conferir aqui. Isso. 23,34 mais 126, 2 vezes 23,34 deu 46,68. 46,68 mais 126, 172,68 centímetros quadrados. O volume, a área da base vezes a altura. A área da base tinha dado 23,34 e a altura do prisma é 7. Então, só fazer 23,34 vezes 7. O volume, então, deu 163,38 centímetros cubos. E aí, acertou, miserável? Acertou, miserável. Calcule a área da base, a área lateral, o volume de um prisma reto com 15 centímetros de altura, tá, Gustavo? Essa aqui é a altura do prisma, 15, tá? E cuja base do retângulo é 5 por 8, tá? Então aqui não é um triângulo retângulo, é um retângulo, tá? A base é 5 por 8. Então aqui, como é que eu vou calcular a base? É só fazer base vezes altura, né? 5 vezes 8. É só calcular a área da base aqui, 5 por 8, e depois calcular a área lateral. Então aqui, ó, é um retângulo, tá? A base é 8 e a altura é 5, ó. 8 vezes 5, bem fácil aqui, ó, direto, ó. 8 vezes 5, 40 centímetros quadrados. Essa é a área da base, tá? De uma das bases. Porque aqui é um retângulo, né? Abri a figura. Olha o que aconteceu, ó. Eu vou ter dois tipos de retângulo, né, na lateral. Um com uma largura de 5 e o outro com a largura de 8, ó. Por quê?
Porque a base é um retângulo, ó. Eu tenho dois laterais aqui, ó, com 5 e duas laterais com 8. Ó, então ficou assim, até coloquei em cores diferentes aqui para vocês verem, ó. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou somar 5 mais 8 mais 5 mais 8, que deu 26. Essa é a base do retângulo grande. A altura do prisma foi dada no enunciado é 15, ó. Então a área lateral também vai ser base vezes a altura. Vocês viram que vocês têm que sempre analisar qual é a figura que vocês estão calculando a área. Nesse caso aqui, tanto a área da base quanto a área lateral, a gente usou a mesma fórmula, base vezes altura. Tá? Porque os dois são retângulos. Então a base aqui é 26 vezes 15, a área lateral vai ser 390 centímetros quadrados. Vamos calcular a área total agora, a área da superfície total. 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes 40, que era a área da base, né? Mais a área lateral. Sempre resolve aqui a multiplicação e depois a soma, né? Então, 80 mais 390. A área da superfície total é 470 centímetros quadrados. E o volume, a área da base vezes a altura. A área da base a gente tinha calculado na letra A, lá na área da base, lá no início, 40 vezes a altura. 40 vezes 15. Então o volume deu 600 centímetros cúbicos. Senhor, já pode colocar o meme pra mim, acertou miserável. Acertou, miserável. Ah, miserável. Vamos para 10. 10. Um prisma triangular regular. Tá? Então, ó, esse prisma aqui, quando diz prisma triangular regular, é aquele que tem todos os lados iguais. Ó. Então, a base dele tem aresta de 3. Ó. 3 por 3 por 3. Tá? E a altura do prisma é 5. Olá pessoal, eu sou o professor Viegas. Inscreva-se no meu canal, curta e compartilhe. Tive que ir lá botar um blusão e uma coberta pras pernas do filme, velho. Calor, aí do nada ficou frio, aí o meu, até meu cachorrinho, coitadinho, ele estava sem roupinha e eu botei roupinha nele de novo, ai, tadinho, ele deve estar bem confuso. Meu medo é ter que fazer cotonetada no nariz de novo. Vamos corrigir então. Ó, triângulo equilátero, aresta é 3, 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 1,73 dividido por 4. Aqui também ó, não vai dar número inteiro, né? 9 por 4. Então a gente vai fazer o 9 vezes 1,73, depois dividir por 4. Aqui deu 3,89. Deu até a mesma coisa que o outro exercício, né? Aí eu acertei, porque eu errei no outro e agora eu acertei nesse. Acertou, miserável. Vamos lá. Vai ter sequência de acertou miserável esse vídeo. A largura é 3 por 3 por 3, ó, que dá 9. E a altura é 5. Ó. Então a área lateral vai ser um retângulo de 9 por 5. Ó, área lateral, base vezes altura. A base é 9, a altura é 5, então a área lateral deu 45 centímetros quadrados. A área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ó. A base era 3,89, né? Então 2 vezes 3,89, mais a área lateral, que é 45. Então vai dar 7,78 mais 45, a área total, então, é 52,78 centímetros quadrados. E o volume, a área da base vezes a altura. A área da base é 3,89 vezes 5. Ó. Volume, então, 19,45 centímetros cúbicos. Uma coisa que eu acho que só eu faço, né, é pegar e substituir o raiz de 3 por pi. Quem é que faz isso? Por que eu faço isso? Eu não sei, eu fiquei tão acostumada com trabalhar com pi. Quando eu faço muito rápido, eu boto 3,14. Por que 3,14? Deixa. Quando a gente saiu da função do pi, eu também fiquei um tempão calculando o pi das coisas, não sei porquê. Não, Tipo, a gente guarde fica preocupado com esse pi, né? Ô, Andressa e Sônia, guardem o pi aí pra depois, porque o pi a gente vai usar lá no cilindro, né? O cilindro, a base é o círculo, né? Aí tu vai usar o pi no círculo, né? Por que o senhor gosta de dificultar? Você sabe que eu gosto tanto do pi que eu tenho o pi tatuado na panturrilha, né? É sério, senhor? Sim. Isso que é, eu não vou te julgar, senhor. Eu tenho o selo do Naruto tatuado no meu pulso, então... Tem que ser o que gosta, né? E agora pra Viegas? Paixão Todo mundo ou quer cola? que eu me arrependi. Como é que é, Gustavo? E agora pra ti, isso aí é paixão ou é cola? Os caras estão me tirando. Oi. Pra mim, tô com a antena ligada por causa dos cachorros daí do teu fundo. Ah, o teu? Ó, é a mesma coisa que aquele outro, ó. As arestas aqui são 2, ó. 2, 2 e terminando 2, a ó. lateral. Ó, A ao quadrado, 2 ao quadrado, né?
Dá 4 vezes a raiz de 3 dividido por 4. Ó. 4 vezes 1,73 dividido por 4. Aqui dá para dividir, ó, 4 por 4. A área do triângulozinho é 1,73. Como são 6, né, porque é um hexágono, eu vou multiplicar por 6. Ó. 6 vezes a área do triângulo. 6 vezes 1,73. A área da base, então, é 10,38 centímetros quadrados. Encontrei a área da base. A área lateral, ó, são 6 retângulos de 2 por 2 por 2 por 2, né? Vezes a altura, que é 15, a altura do prisma. Então aqui deu 12, né? Porque são 6. 12 de base vezes a altura. A área lateral vai ser 12 vezes 15. A área lateral é 180 centímetros quadrados. A área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes 10,38, que é a área da base, lá da primeira, na letra A, né? Mais 180. Ó, deu 20,76 aqui, mais 180. A área total deu 200,76 centímetros quadrados. E o volume, a área da base vezes a altura. A área da base é 10,38 vezes a altura, que é 15. Então o volume deu 155,7 centímetros cúbicos. Doutor, a gente Eu ia erra achar. tanto que é tão bom a sensação quando bate os valores. É verdade. Mas então tá, vamos concluir pra vocês não se atrasarem pra outra aula aí, também pra mim ter tempo de editar esse vídeo aí e postar pra vocês, tá? Tá bom. Boa semana, bons estudos e Tchau, até a próxima. Até Tchau, tchau. semana... Até alguma semana aí. Tá, a próxima.